Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para a escuta adequada da Palavra de Deus e principalmente para que ela caia no nosso coração e produza frutos de vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, de 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a põe no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ainda dizia: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos é um capítulo de parábolas. E antes dessa está a parábola do semeador. Nesse texto, Jesus fala de duas grandes imagens: a imagem da lâmpada e a imagem da medida. Nós geralmente ouvimos esse texto pensando em coisas escondidas, em segredos ou em julgamentos, medidas com que nós fazemos. Mas vamos contextualizá-lo e compreender que Jesus está falando, na verdade, do reino de Deus. Essa é a primeira compreensão. Como eu disse, a parábola do semeador veio antes. Jesus está dizendo que o semeador veio distribuir a semente, e essa semente vai cair em vários terrenos. E Jesus sempre vai falar, essa palavra vai acompanhar geralmente as parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, prestem atenção ao que está sendo anunciado. Então vamos ao texto e essa primeira imagem da lâmpada. Quem é a grande lâmpada? É Jesus. Quem é a grande luz? É Jesus. E ele não veio para ficar escondido debaixo de um caixote, porque ali a luz se apaga, ou debaixo da cama, não tem sentido. Ao contrário, uma lâmpada, um candeeiro, é colocado sobre as pessoas para iluminar todas elas. E aquilo que está escondido, aquilo que está sendo dito ainda em segredo, porque a sua presença ainda é como esse grão de mostarda, pequena, mas que vai se espalhando. Tudo que o Senhor está dito ali será manifesto. Como ele diz em outro momento, o que está sendo dito aqui em segredo será dito sobre os telhados. Será publicado para todos. E o Senhor vai dizer exatamente essa palavra que constantemente é repetida nas parábolas. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui o Senhor faz uma distinção: ter ouvidos e ter ouvidos para ouvir. Ou seja, ouvir, essa expressão muito própria do Antigo Testamento. Ouve, Israel. Dê atenção, incline. A palavra obedecer significa exatamente ouvir com profundidade. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e obedeça. Ouça e dê crédito. A segunda imagem é a imagem da medida. Depois de Jesus dizer isso, ele diz: prestai atenção no que ouvis. Então tem uma relação entre o que nós ouvimos e a medida. O que é a medida? A medida era um cesto que era usado como parâmetro para os cereais, para colocar as coisas e ali ser medido o que estava sendo vendido ou passado para as pessoas. E Jesus diz que ao que tem será dado mais e ao que não tem será tirado. Jesus está falando, então,
da largueza, da generosidade com que nós ouvimos isso. A medida é exatamente a medida generosa. Dê crédito, confia. Essa é a primeira compreensão, a compreensão mais textual, contextualizada do que Jesus está nos dizendo aqui nesta parábola. Esta parábola, então, está em relação, primeiramente, ao reino de Deus, à adesão, à confiança, à compreensão de que nós devemos acreditar, ser iluminados por essa luz. Mas há também, com certeza, uma compreensão espiritual para nós, porque a palavra de Deus, ela se encarna na nossa vida. O que nós podemos trazer desta palavra para hoje? Se Jesus é a luz e o que Ele é manifesto, pensemos em nós. Vós também sois luz de Jesus, sois o sal da terra. Então, o que existe em nós também será manifesto. A medida com que nós ouvimos também será medida. Eu escuto com generosidade, eu reparto o que eu tenho, tanto espiritual como materialmente, com generosidade. A reflexão nos faz pensar no que está escondido em nós e que também é manifesto. Quando a gente pensa na nossa vida, a gente pensa que tudo que nós somos e vivemos é uma luz para as pessoas. Isso nos questiona e nos leva hoje a pensar que aquilo que é vivido no segredo, no silêncio, na quietude, na intimidade, isso também é luz para as pessoas. Porque o que está dentro de nós é verdadeiramente luz, mesmo que nós não digamos palavra alguma, porque a nossa vida é a primeira luz. Depois, medir. Será que eu sou uma pessoa que meço as coisas e as pessoas com uma medida pequena? Ou eu sou generoso, largo na medida? Meço pelo bem, meço por amor, com amor. Porque aquilo que eu meço, com essa medida, eu também serei medido. Então vamos hoje rezar pedindo ao Senhor essas duas graças. A primeira, que nós nos deixemos iluminar, que nós abramos de verdade os nossos ouvidos para ouvir com atenção e para que aquilo que nós guardamos, vivemos, seja verdadeiramente luz para as pessoas. Essa seja a medida da luz, da bondade. Senhor, nós nos pedimos essa graça neste novo dia. Na força da Tua palavra, Senhor, iluminai-nos. Nós queremos ter ouvidos para ouvir, não apenas, Senhor, como aqueles que escutam e vem o demônio e arranca o que foi semeado do nosso coração. Senhor, por vossa imensa misericórdia, transforma a nossa capacidade de ouvir, para que por aquilo que nós ouvimos de Ti, a Tua luz nos ilumine e dissipe as trevas do nosso coração. E um dia nós mesmos, Senhor, sejamos essa luz livre, límpida, para todos os que se aproximam de nós. Por sermos essas pessoas iluminadas por Ti, a nossa medida seja a medida da generosidade. Seja a medida, Senhor, dos bons julgamentos, dos bons pensamentos, das boas palavras. Ajudai-nos a transformar nossa medida mesquinha em uma medida de generosidade. Nós te pedimos, Senhor, e nos entregamos a vós. Amém. Guarda essa palavra hoje no seu coração. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que hoje você possa ouvir o coração de Jesus e ser por ele iluminado, com a sua medida, que é infinita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.